Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será. Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente, com nós tudo bem. Hoje uma grande vitória, mas muita oração. A gente estava recebendo a notícia que tinha uma turma de gafanhotos que estavam entrando aqui na fronteira da Argentina com o Brasil, que fica aqui no Rio Grande do Sul. E deu uma mudança de temperatura, veio uma frente muito fria. Hoje realmente desceu muito a temperatura bruscamente. De manhã um calor com vento quente. E à noite agora um frio, um vento muito frio, gelado. E com essa mudança, os gafanhotos que estavam vindo para a fronteira com o Brasil acabaram se deslocando para Uruguaiana, eu acho que foi Uruguai. Então, gente, uma bênção muito grande, né? Porque estava sendo um susto para a gente saber que ia ter que enfrentar com mais isso no Brasil. Então, com a graça de Deus, não veio para cá, mas vamos orar e pedir a Deus pelos nossos irmãos que estão ali do outro lado e vão ter que passar por esse sufoco. Tá bom, gente? Então, é uma bênção para nós, sim. Não que não tenha sido, no caso, Deus escolheu para dar uma bênção. Não, Deus não escolheu para dar uma bênção. Mas realmente o Brasil foi abençoado de não ter vindo para cá. E a gente tem que dobrar os joelhos e orar e pedir a Deus que olhem por esse povo aonde foi. E se por um acaso elas vierem para cá, por algum motivo de uma virada também de tempo, que der por lá e elas atravessarem as fronteiras, vamos orar também, vamos pedir pelo nosso Brasil querido. Tá bom, gente? Então, uma noite de quinta-feira, hoje bem fria mesmo, tá bem frio. E as temperaturas estão assim, né, oscilando. Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Como na vida da gente espiritual, a gente nunca sabe o dia de amanhã, gente. Nunca. Só quem sabe o dia de amanhã é Deus. E é Ele que coordena esse dia, não é a gente. Ontem a gente leu Números 4, uma leitura muito bonita. E hoje a gente vai ler Números 5. Tá, gente? Já vou até aumentar ela aqui. Botar num tamanho maior. Para que eu possa ler melhor no caso e não precise estar... botar menor um pouco assim. E não precise estar gaguejando tanto, né, gente? Porque às vezes eu gaguejo um monte. Mas assim já fica num tamanho bom pra gente ler. Vamos orar, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na tua santa presença, Paizinho. Oh, Deus querido, abençoa, Senhor, a nossa leitura, dê-nos entendimento, Pai amado. Agradecemos por esse dia de hoje, Senhor, seja com chuva, sol, calor ou frio, Pai, não importa. O importante é que o Senhor está conosco. E quando o Senhor está, Senhor, tudo é perfeito, seja da maneira que for. Os seus braços nos acalentam, Senhor. Nos dá o calor no frio e nos refrigera a alma no verão, Pai. Estando perto de Ti, Senhor, tudo é perfeito, tudo é bonança, tudo é bom, Senhor. Obrigada, Pai amado, por nos dar o privilégio de poder chegar perto do Senhor. Pai, dê-nos entendimento da Tua santa palavra, Senhor. Abençoa a todos nós, em nome de Jesus eu te peço e te entrego a todos eles, Pai, todos nós em Tuas mãos. Amém e amém. Gente, quem não compartilhou os vídeos ainda, compartilhem, gente. Vamos levar a palavra do Senhor à frente. Querem se inscrever? Se inscrevam, tem aí, ajudem o canal a divulgar, a crescer, dando like de vocês, que eles vão divulgando mais o canal e estão indo mais levando a palavra do Senhor à frente, tá bom? E ative um sininho ali que é para vocês receberem as notificações. Então vamos lá, gente. A expulsão das pessoas impuras. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial a todo leproso e a todo que parece
que parece fluxo, e a todo que está oriundo, por ter tocado no morto. Tanto homem como mulher os lançarei para fora, sim, para fora do arraial os lançarei, para que não contamineis o seu arraial, no meio do qual eu habito. Assim fizeram os filhos de Israel, lançando-os para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. A restituição. Disse mais o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel: quando o homem ou mulher pecar contra o seu próximo, transgredindo os mandamentos do Senhor, e tornando-se assim culpado, confessará o pecado que tiver cometido, e pela sua culpa fará plena restituição, e ainda lhe acrescentará a sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem se possa fazer a restituição pela culpa, esta será feita ao Senhor, e será do sacerdote, além do carneiro da expiação, com que se fizer a expiação por ele. Semelhantemente, toda a oferta alçada de todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, que estes trouxerem ao sacerdote, será dele. Enfim, as coisas consagradas de cada um serão do sacerdote. Tudo o que alguém lhe der será dele. A oferta pelo ciúme. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: se a mulher de alguém se meter pecando contra ele, e algum homem se deitar com ela, sendo isso oculto aos olhos de seu marido, e conservando encoberto, se ela se tiver contaminado, e contra ela não houver testemunha, por não ter sido apanhada em flagrante, se o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, porque ela se haver contaminado, ou se sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, mesmo que ela não se tenha contaminado, o homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, a 10ª parte de uma efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem porá incenso, porquanto é oferta de cereais por ciúmes, oferta de memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote fará a mulher chegar e a porá perante o Senhor. E o sacerdote tomará num vaso de barro água sagrada. Também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher, e lhe porá a mão a oferta de cereais memorativa, que é oferta de cereais por ciúmes, e o sacerdote terá na mão a água de amargura, que traz consigo a maldição, e a fará jurar, e pedir-lhe-á: se nenhum homem se deitou contigo, e se não te desviaste para a imundícia, violando o voto conjugal, sejas tu livre desta água de amargura, que traz consigo a maldição. Mas se te desviaste violando o voto conjugal, e te contaminaste algum homem que não é teu marido, e deitou contigo, então o sacerdote, fazendo que a mulher tome o juramento de maldição, lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição a praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir-se a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água te traz consigo a maldição, entrará nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre, e te fazer consumir-se a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Então o sacerdote escreverá essa maldição no livro, e na água de amargura as apagará, e fará que a mulher beba a água de amargura, que traz consigo a maldição, e a água que traz consigo a maldição entrará nela para se tornar amarga. E o sacerdote tomará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes, e moverá a oferta de cereais perante o Senhor, e a trará ao altar.
Também tomará um punhado de oferta de cereais como memorial da oferta e o queimará sobre o altar, e depois fará com que a mulher beba água. Quando ele tiver feito que ela beba água, sucederá que, se ela se tiver contaminado e tiver pecado contra seu marido, a água que traz consigo a maldição entrará nela, tornando-se amarga, inchando-lhe o ventre e a coxa que lhe consumirá, e a mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher não se tiver contaminado, mas for inocente, então será livre e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, no tocante à mulher que, violando o voto conjugal, se desvia e for contaminada, ou no tocante ao homem sobre quem vier o espírito de ciúmes e se enciumar de sua mulher, ele apresentará a mulher perante o Senhor, e o sacerdote cumprirá para com ela toda esta lei. Este homem será livre de iniquidade, e a mulher, porém, levará sobre si a sua iniquidade. Capítulo não lido, capítulo lido. Gente, é que é assim, ó. Deus, ele é puro, ele é justo e ele é bom. Então, acaba que para ele ter um povo todo desse e ele não colocar as ordens dele, não colocar conforme tinha que ser, não dava. Então, na verdade, Deus, ele é um líder, ele é uma pessoa, ele é um espírito que ele não é uma pessoa que nem nós, ele é um espírito, então ele é o pai de todos, ele é o que coordena tudo, ele é o dono de tudo, gente. Então, se ele não colocasse as ordens dele e não fizesse assim, naquela época não tinha como ser diferente. Hoje a gente tem a lei a gente tem o arrependimento, a gente pode se arrepender e pedir perdão a Deus. Por quê? Deus não mudou, Deus continua o mesmo. O nosso perdão não vai direto, Deus me perdoa. Não, ele não vai direto. Ele vai por intermédio de Jesus. É Jesus que entra na presença de Deus e apresenta o nosso perdão a Deus. Então, Deus não mudou. Se hoje, no caso, que Jesus não tivesse vindo, seria da mesma forma, porque naquela época não tinha o intermédio de Jesus. Hoje nós temos o intermédio, porque Jesus veio, morreu por nós na cruz e levou todos os nossos pecados. Então, quando Deus nos vê, ele nos vê através do sangue de Jesus. Entende? Então, quando a gente pede perdão, que a gente se arrepende dos nossos pecados, Senhor, eu pequei, me perdoa. Qualquer coisa que eu tenha feito, Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus eu te peço. Quando a gente fala isso, Deus nos escuta através de Jesus, porque Jesus entra em intermédio por nós. A gente acaba, no caso, que o Espírito Santo que está com a gente chega até Jesus e Jesus chega até Deus, que é, no caso, vamos comparar assim, tipo de uma escada, porque Jesus veio e quando ele subiu, ele deixou o intercessor por nós, que é o Espírito Santo. Então, muitas vezes o Espírito Santo, ele vai com gemidos inexprimíveis para chegar na presença de Jesus, para tentar falar aquilo que a gente tenta dizer aqui na terra. E ele chega a Jesus e Jesus chega a Deus, que na verdade é a Trindade, né? Eles são três em um só. Então a gente tem essa escala para chegar até Deus. E naquela época não tinha. Então, naquela época já existia Jesus e já existia o Espírito Santo, mas eles eram uma trindade que estavam os três lá em cima. Nenhum deles tinha descido. Então, todos os três estavam lá. E para chegar em Deus, que também é Jesus e também é o Espírito Santo, o pessoal não conseguia. Só quem conseguia eram os levitas, porque tinham ali, eles entravam na tenda dali da revelação, entravam ali, faziam todos os rituais que tinham para fazer, e dali, no caso, eles conseguiam ter um contato com as coisas que Deus mandava ter. Mas quem falava realmente com Deus era Moisés. Era somente ele. Era Moisés, ele passava para Moisés passava para Arão, e Arão fazia ali, eles faziam ali o que tinha para fazer. Então, hoje para nós, não existe mais isso, porque a gente tem Jesus.
Então, o Espírito Santo leva até Jesus, Jesus leva até Deus, porque Deus nos enxerga através do sangue de Jesus, porque foi aquele sangue derramado foi que nos livrou dos pecados. E na época da lei, nessa época aqui, era o sangue dos cordeiros, dos bichinhos, dos negócios lá. Então, aquele sangue ali, no caso, redimia os pecados das pessoas. Então, são a grande diferença, no caso, foi a diferença, no caso, enorme, que foi a morte do Senhor na cruz. Porque ele veio, ele se fez carne, porque ele é o mesmo Deus, ele se fez carne, para que pudéssemos ser salvos pelo sangue dele. Então, hoje é muito fácil, gente. A gente se ajoelha e pede ao Senhor, Senhor, me perdoa. E ele, mais do que depressa, dá o seu perdão. Mas a gente não pode perdoar, errar e pedir perdão e ir lá cometer o mesmo erro, gente. A gente tem que errar, não. Se a gente errar, a gente tem que ir lá e pedir perdão ao Senhor. E o Senhor com certeza vai nos perdoar, porque essa é a promessa dele, que ele já nos perdoou lá na cruz, já levou todos os nossos pecados, mas a gente tem que se arrepender e tem que entrar na presença do Senhor. A gente tem que trilhar o caminho de Deus, gente. Não adianta nada a gente cometer os pecados e dizer, não, agora eu já me entreguei a Jesus, eu tô salvo. Não, não é assim. A gente vai ter que estar perante Deus depois para fazer a justificativa. Não pensa vocês que a gente vai morrer e dizer assim, não, agora eu tô salvo porque eu já me entreguei ao Senhor e isso, aquilo e aquilo outro. Tu tem a tua salvação, é garantida, porque Deus morreu na cruz e trouxe a tua salvação. Mas tu vai ter sim o teu julgamento perante o Senhor, e daí é o teu acerto com ele, porque tu te entregou, mas tu continuou vivendo a tua vida da maneira como tu queria e que tu achava melhor. E a gente se entrega, a gente tem que se entregar para Deus e viver a vida que o Senhor tem para nós. Porque quando a gente se entrega a Deus, a gente não vive mais a vida da terra, a gente não vive mais a vida do mundo, mas sim Cristo vive em nós. Então não tem como a gente não ter mudança, a gente muda, é automático, gente. Não dizer assim, mas eu não mudei, eu entrei na igreja, eu me entreguei a Cristo e eu não mudei, eu continuo a mesma pessoa, eu vivo do mesmo jeito. Não, então você não se entregou. Então essa é a diferença, porque Cristo habita em ti. E essa habitação de Cristo em ti é que faz a diferença, porque Cristo é a diferença na nossa vida. Tá bom, gente? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na tua santa presença de novo, Paizinho, em nome de Jesus. Agora para te agradecer, Pai, e te entregar o capítulo 5 de Números, Pai. Abençoa, Senhor, o coração de cada um dos irmãos que estão aqui perto, Pai, que estão aqui juntinho com a gente e estão lendo, Senhor, a tua santa palavra. Dê-nos entendimento, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa noite, Senhor, que o Senhor esteja junto conosco, que a gente tenha uma noite, Senhor, abençoada na tua santa presença, e que o nosso dia de amanhã, Senhor, seja abençoado, e que o Senhor esteja conosco, Pai, desde o momento que a gente acordar, Senhor, até o momento da gente fechar os nossos olhos e dormir novamente. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Hoje gravando um pouco mais cedo, e eu deixo para vocês um beijão no coração de cada um. Não esqueçam de compartilhar os vídeos, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.